Olá, está começando o Tribuna Livre desta terça-feira, dia 24 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo. Eu sou Adriana Ferreira e te faço companhia a partir de agora, junto com o Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Adriana? Bom dia para você. Bom dia. Calma. Hoje é terça-feira ainda, viu? Terça-feira, não é sexta, tá, gente? Exatamente. Quero dar um bom dia para você que está nos acompanhando pela Rádio América, Rádio Cultura e pela TV Horizonte, viu? Além das principais notícias do dia, hoje nós vamos falar sobre autismo, Adriana. Pois é, gente, é um tema muito importante. A partir de agora a gente quer, você participando conosco e participando, dando a sua opinião. A gente tem uma pergunta para orientar também o nosso debate, que é a seguinte pergunta: você acha que a sociedade está preparada para acolher pessoas com transtorno do espectro autista, com autismo? Então você pode participar com a gente. Participe pelo 99412-2179, 99412-2179. Fique à vontade para enviar a sua mensagem e dar a sua opinião. Nossa tribuna já está formada, viu? E já vamos dar boas-vindas ao psiquiatra e professor da AF Educação Médica de Belo Horizonte, o Cláudio Costa. Muito bem-vindo. E temos aqui também a diretora social da Associação Conexão Mães Neuroatípicas, a Renata Mendes. Obrigado pela presença de vocês dois aqui. Acho que hoje a nossa tribuna, Adriana, tenho certeza que vai ser bem útil para quem está em casa. Ah, né? Com certeza, né? A gente sabe como esse debate é importante e a gente já começa a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque hoje também tem um momento de você subir na tribuna. A gente vai falar sobre a paralisação de ônibus, que pegou muita gente de surpresa nessa terça-feira, né, Léo? Exatamente, mais de 24 linhas paradas, mas ao longo do programa nós vamos falar sobre isso. Agora nós vamos fazer o nosso giro de notícias, não é isso mesmo, Adriana? Nós vamos ver o que é notícia em Minas, no Brasil e no mundo nessa manhã de terça-feira. Por quê? Porque quem não acessou ainda os portais, fica tranquilo, porque a gente traz aqui as principais informações para você. Vamos lá comigo então, aqui no telão, porque a gente tem aqui alguns dos principais portais, né, de Minas, do Brasil, também do mundo, começando aqui pelo portal G1. A manchete: Trump diz que Israel e Irã violaram cessar-fogo e alerta Netanyahu, né? Não jogue bombas. Toda a repercussão desse confronto envolvendo Israel e Irã. E além disso, né, gente, durou pouco essa questão do cessar-fogo, né? Porque logo houve um ataque a Israel, atacando o Irã, e o Irã também revidando, enfim, houve toda uma repercussão em torno disso e agora há essa informação da violação do cessar-fogo. Durou pouco essa trégua. A gente vai também ao portal O Tempo, né? Motoristas de ônibus fazem paralisação aqui em Belo Horizonte, são 22 linhas afetadas, paralisação que deixa passageiros de 5 linhas de ônibus de Belo Horizonte sem viagens. Inclusive, daqui a pouquinho a gente tem as informações com o nosso repórter Giovanni Rodrigues. Ele está acompanhando toda essa paralisação. Também a repercussão, né, dos ataques. Donald Trump diz que Israel e Irã romperam o acordo de cessar-fogo. E fechando aqui o nosso giro pelos portais, aos seminaristas, o Papa Leão XIV indica a oração e discernimento contra o narcisismo, né? Narcisismo que é um dos principais problemas, né, da atualidade, uma das principais questões que precisam ser combatidas, e isso em todos os aspectos. Principalmente dentro da igreja. Agora, eu percebi uma coisa, na hora que você foi falar o nome do Papa, acho que você fez que nem eu. Ia falar Francisco? Mas porque é inevitável, né, Léo? É inevitável. Com tanto legado e com tantos anos também, a gente acaba se acostumando a falar Papa Francisco. Até a gente se acostumar, o próprio Papa Leão XIV, ele falou, né, que ainda está há um mês no cargo, né? Ele também está se acostumando. No dia que ele chegou atrasado para uma reunião, ele falou que ainda estava se acostumando com a nova profissão. A gente está acostumando também com o novo Papa. A falar o nome dele, mas o Leão XIV está aí também firme e forte. Gente, nós temos informação agora de momento. O Giovanni Rodrigues chega agora aqui no Tribuna ao vivo, trazendo informações sobre a paralisação dos servidores municipais da educação de Belo Horizonte. Giovanni, bom dia. Você está no centro da capital. Conta pra gente o que está acontecendo aí agora. Muito bom dia, Leonardo Apolinário. Bom dia, Adriana Ferreira. Achei muito interessante o tema do programa de hoje, né? Falando aí sobre o autismo. Até mesmo porque essa é uma das pautas que os servidores da educação estão apresentando para o prefeito de Belo Horizonte, né, que é uma melhor estrutura para as escolas acolherem, né, esses alunos, né, com autismo e também os alunos neurodivergentes. Olha só, a notícia de último momento é o seguinte: a greve dos servidores da educação permanece, viu, Leonardo e Adriana?
Enquanto os mais de 1.500 servidores ficaram aqui reunidos na praça da estação, as professoras e diretoras do Sindirrede BH, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Minas Gerais, a Carol Pasqualini, também Vanessa Portugal, a Lauana e a Thalita Barcelos, elas estavam em uma reunião com o prefeito Álvaro Damião na prefeitura aqui de Belo Horizonte. E aí elas chegaram aqui no meio dessa assembleia, elas chegaram desmotivadas, dando essa notícia que não teve nenhum acordo, viu? Então a greve permanece. Segundo informações aqui que eu peguei com as professoras, das 324 escolas da rede municipal, 26 funcionam normalmente, 275 parcialmente e 23 estão fechadas, segundo informou também a Secretaria de Educação. E os trabalhadores, eles estão em uma greve aí muito forte, né, com mais de 80% aí de paralisação, demonstrando aí a indignação. Leonardo e Adriana, realmente os professores, eles estão indignados, viu? Essa greve desses trabalhadores, né, já falei, né, são 80% de paralisação, e amanhã às 10 horas da manhã, terá uma outra reunião com o prefeito Álvaro Damião, né, buscando aí respostas, e está marcada mais uma assembleia para a próxima quinta-feira aqui na Praça da Estação. No decorrer da nossa programação, nós voltamos com informações. É com vocês. Obrigada, Giovanni Rodrigues, né? Ele está acompanhando essa paralisação dos professores, na verdade uma greve, né, que foi já deflagrada e já anunciada já há algum tempo, né, com várias questões para serem resolvidas e aguardando um retorno da prefeitura. E ao longo do nosso jornalismo, não só o Giovanni Rodrigues, mas também a Erlane Grace, a gente vai, além de acompanhar, né, todo esse desenrolar e a reunião também dos professores, a gente acompanha também a questão da paralisação de ônibus, que é um dos destaques do Rede Notícias de daqui a pouquinho. Exatamente. Então, vamos para o nosso tema do dia? Vamos, a nossa tribuna? Vamos lá, então. Gente, o mês de junho nos faz um convite importante, o de aumentar a conscientização sobre a neurodiversidade. O último censo revelou dados inéditos sobre as pessoas com diagnóstico de autismo, viu? De acordo com o levantamento, 1,2% da população brasileira possui laudo de transtorno do espectro autista. O número corresponde a quase 2,5 milhões de pessoas. Os dados, gente, podem ser ainda maiores, já que existem, né, muitas pessoas ainda sem o diagnóstico, há uma subnotificação. Por isso é importante a importância da gente trazer esse tema, da gente falar sobre esse assunto, e por isso aqui a gente recebe na nossa tribuna, mais uma vez, apresentando e dando boas-vindas aqui ao psiquiatra, psicoterapeuta, professor da AFIA, Educação Médica de Belo Horizonte, também professor da pós-graduação em psiquiatria da AFIA, o professor Cláudio Costa. Professor, obrigada, viu, pela participação, pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a vocês pelo convite, agradeço também à AFIA Educação Médica, onde eu sou professor, ter permitido que eu viesse aqui, né, comparecendo para ilustrar melhor, esclarecer tudo sobre a questão do autismo, né, do TEA, cumprimentar os ouvintes da Rádio América, né, Rádio Cultura, e da TV Horizonte. Isso, e a gente tem muita coisa para a gente falar. Vamos tentar, de certa forma, trazer os principais pontos, né, para a gente até mesmo informar e conscientizar a população que está em casa. E também estou com prazer, é um prazer recebê-la aqui, a diretora social da Associação Conexão Mães Neuroatípicas, Renata Mendes. Renata, brigadíssimo, tá, pela presença, a gente agradece demais. Obrigada, eu que agradeço a vocês, né, e é uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, sobre a inclusão, né, das pessoas com autismo e as pessoas que ainda não diagnosticadas. Então, é muito importante esse tema que vocês estão falando hoje. Eu já queria, rapidamente, a gente já está indo para o intervalo, mas eu queria abordar pelo menos esse assunto que o Giovanni trouxe para a gente, a questão da inclusão nas escolas, né? A necessidade disso. Renata, você que lida também com essa questão todos os dias, recebendo mães com essas dificuldades, também professor que tem também demandas e está vendo, né, no próprio consultório, no dia a dia, essas questões. É necessário mesmo? Ainda falta esse acolhimento nas escolas? Sim, apesar de eu ser da associação, né, da Conexão, a gente vê muito isso, essa demanda é muito grande para a inclusão das crianças nas escolas. E eu também sou professora, então eu trabalho em escola e eu vejo essa realidade
mesmo porque os meninos precisam desse acolhimento e também da preparação dos professores para essa área. Porque a dificuldade é essa, é receber aquela criança, aquele menino na escola e não ter uma preparação devida para receber aqueles meninos lá, sabe? Apesar que já encaminhou bastante, já melhorou bastante essa inclusão, né? Porque antes nem tinha essa inclusão. O que eu percebo, professor, também agora sendo implementado o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Integral do Aluno, escolas particulares que estão implantando isso agora, não é algo que já vem sendo implantado, né? Parece que houve um acender de luzes agora, um start, né, para que isso seja implementado, né? É muito importante, né? Essa palavra inclusão é uma palavra relativamente nova e que mostra a preocupação da sociedade, das pessoas, principalmente dos pais e dos responsáveis pelas crianças que recebem esse diagnóstico de transtorno do espectro autista, para que eles possam participar e, de alguma forma, até mesmo colaborar com as suas capacidades ao estarem convivendo em sociedade. E a forma tradicional e mais rápida de se entrar na sociedade é através da escola. Afinal de contas, a escola é universal. Exatamente. Agora eu quero saber de você aí de casa. Você acha que a sociedade está preparada para acolher pessoas com autismo? 99412-2179. Participe com a gente. O Tribuna Livre vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar aqui falando com a nossa tribuna que já está montada sobre este assunto. Vai participando. 99412-2179. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Hoje a gente está falando sobre autismo. Aproveite e responde a nossa pergunta do dia. Sociedade está preparada para acolher pessoas com autismo? O que é que você acha, hein? Você pode mandar a sua mensagem para o 99412-2179. Vou repetir para você, aproveite e salve aí no seu celular. 99412-2179. E a gente continua aqui com o nosso debate, Léo. Exatamente. Nós voltamos agora com uma pergunta. Quero fazer para a doutora Renata Mendes. A senhora estava contando para a gente sobre a questão do seu filho, que foi diagnosticado. E naquele tempo, antes, nós não tínhamos essa questão de diagnosticar pessoas com autismo como nós temos hoje. Queria que a senhora falasse para a gente como que foi, o que você enfrentou na escola, no dia a dia com ele. Sim. Novamente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? Então, o Matheus, ele foi diagnosticado aos 4 anos de idade. Ele estava na educação infantil, né? E aí, nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de autismo, sabe? Foi, assim, um choque para mim, porque a escola me chamou lá e falou comigo, seu filho tem um jeito diferente de outras crianças, né? Ele não socializa, ele tem... Isso eu estou falando, várias coisas características dele. Então, aí comecei a fazer as terapias, né, para ele fazer com psicólogo, com psiquiatra do SUS, e aí deu o diagnóstico, autismo. E nesse momento abriu o chão, né, porque a gente não tem nem noção, ainda mais nessa época que a lei berenice-piana sobre os direitos do autista, ela começou em 2012. Isso. Então, e aí nessa época, era a época mais ou menos, um pouquinho depois que ele pegou o diagnóstico de autismo. Então, foi momentos assim tensos e difíceis, porque a escola também estava se adaptando à inclusão. Estava assim, engatinhando, né? E aí eu falei assim, não, então eu vou ter que cuidar dele e cuidar e acompanhar o crescimento dele, né? Dar apoio para ele, né? Que é muito importante isso para um autista. Agora, doutor, ela falou que agora para a gente, a Renata, e de antigamente, que não tinha muito essa questão do diagnóstico. Hoje, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas já adultas. Sim. Pois é, veja quanta coisa que tem acontecido para favorecer a inclusão. Até mesmo
o reconhecimento de que uma pessoa pode ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista, porém, ele vai ser diagnosticado às vezes mais tarde, porque ele tem muitas capacidades que antes não se atribuía à criança autista. Então, por exemplo, se confundia transtorno do espectro autista com deficiência mental. Então, existem os autistas com deficiência mental, com déficit cognitivo grave, mas antes se achava que todos seriam assim. Então, na medida que foi sendo feito um diagnóstico mais bem fundamentado, inclusive na própria genética e mais cedo, se viu que uma criança que recebesse bons estímulos poderia melhorar muito e evoluir bem, a ponto de a gente receber adultos no consultório e fazer o diagnóstico depois que a pessoa é adulta. Basta a pessoa ou o familiar relatar certos fatos acontecidos na infância e vai se fechar o link desde que ele era criança, as dificuldades que essa criança enfrentou e que desembocaram hoje num adulto com certas características que podem ser, sim, né, características que contemplam os critérios para diagnóstico de autismo. Eu posso citar duas características principais. Uma delas é, às vezes, a dificuldade de interação social, de pouca compreensão daquilo que se fala, de pouca compreensão de sinais não verbais, de interpretar o outro. Às vezes a palavra muito direta para falar o que sente. Isso seria um primeiro critério. E outros critérios que são secundários a este, que são interesses muito restritos. Então a pessoa às vezes passa por dificuldades na interação social, porque essa pessoa quer falar de assuntos que poucas pessoas falam. Eu vou dar um exemplo do meu consultório com um rapaz já de 17 anos, que era pouco sociável na escola, mas um rapaz interessante, um rapaz que conversava razoavelmente com as pessoas, porém, ele tinha um mundinho dele de certos interesses. A mãe, então, convidou os colegas dele, da sala dele, ele já estava no 3º ano do ensino médio, convidou os colegas para fazerem um churrasco na casa dele uma vez por mês. Que aí ela pensou, isso vai fazer com que meu filho tenha uma interação maior, né? E aí fez. Então, a primeira vez, eles aguardou, ele recebeu os colegas lá, conversou um pouquinho e, enquanto o churrasco estava rolando, ele foi para o quarto dele e ficou no computador jogando games lá no computador. Chamou 1 ou 2 colegas e não participou de nada. No mês seguinte, se repete a experiência e desta vez ele não foi nem esperar os colegas na porta. E veja bem, colegas adolescentes, que todo mundo estava louco para se encontrar. Aí acaba o churrasco, a mãe vai falar com o filho. Meu filho, eu chamo o pessoal aqui para você interagir com eles e você fica no computador? Ele responde assim, mãe, quem chamou e convidou não foi você? Então você que tem que dar atenção para as visitas, e não eu. Não é? Não tira razão. Ou seja, é uma lógica. Lógico, é uma isso é muito lógico. Porque por ele, né, ele estava bem naquele... no mundo dele, ele no estava mundo confortável. dele, naquele isolamento. E aí, eu converso sobre isso com ele, e ele, então, fala que realmente o que as pessoas conversam, as pessoas normais conversam, ele não se interessa, são coisas muito corriqueiras. Então, ele não se interessa por futebol, não se interessa pelas meninas, não se interessa por algumas coisas, né? Falei, mas o que te interessa conversar? Ele diz, eu gostaria de conversar sobre a teoria das cordas, da astronomia, né? Aí, então, ele vai para um campo que quem é que vai conversar sobre isso na idade dele? Então, esse descompasso, na medida que ele é entendido como parte de uma sintomatologia de uma pessoa do espectro autista, facilita a inclusão, porque ele vai ser aceito com esse diferencial. E, inclusive, ele pode ser muito inteligente e capaz de contribuir na sociedade com esses conhecimentos. Mas para isso também é preciso que as pessoas entendam o que é autismo e quais são, né, as características, as condições.
E eu vou deixar uma pergunta para você, Renata, já para o próximo bloco também. De que forma que isso pode ajudar ou atrapalhar? Isso na inclusão, que eu digo, sabe? Para a pessoa se sentir acolhida. Às vezes os colegas de escola podem fazer esse papel, né? Por vezes familiares também têm condições de fazer esse papel. E se não tem consciência do que é o autismo, do que é um transtorno do espectro autista, acabam contribuindo para o contrário, para a exclusão dessa criança e complicando ainda o quadro ainda mais, né? Exatamente. Tem também a questão da aceitação das outras pessoas que estão convivendo com as pessoas que serão diagnosticadas com autismo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, vai participando. 99412-2179. Tribuna Livre volta já. De volta com o Tribuna Livre, falando sobre autismo, ainda dá tempo de você participar, nosso WhatsApp. Você responde a nossa pergunta. A sociedade está preparada para acolher pessoas com autismo? Daqui a pouquinho a gente já vai trazer algumas interações. Você participa pelo 99412-2179. A gente está aqui com a Renata Mendes, que representa as mães neuroatípicas. Renata, deixei uma pergunta no último bloco, falando, né, sobre a questão da inclusão que pode ser feita também, por exemplo, para os colegas. Mas para isso é necessária informação, é preciso conscientização, né? E isso nem sempre acontece. É verdade, nem sempre, né? Vou dar um exemplo do meu filho que já está com 19 anos, né? Ainda, apesar de ter evoluído bastante algumas questões da inclusão, ele não tem, por exemplo, amigos típicos para passear, a maioria deles não tem, sabe? E ainda tem que ter muita conscientização para eles, ainda mais os que estão já ficando adultos, né? Porque se fala muito de criança, graças a Deus fala de criança, né? Diagnóstico de criança e tal. Mas e quando é adulto? Né? A inclusão do adulto nessa aí, né? A inclusão no trabalho. É um trabalho de autoaceitação. De autoaceitação. E até mesmo para trabalhar fora, sabe? As empresas têm uma cota para ter inclusão, mas tem que ter uma preparação para receber aquele profissional ali com autismo. Então, ainda tem que ter muita caminhada para ter aquela inclusão mesmo de verdade. Então, pela sua fala, a resposta para a nossa pergunta, caso você fosse participar, se a sociedade está preparada para acolher essas pessoas com autismo, a sociedade precisa muito aprender, né? Ainda tem que ter muita conscientização, sabe? Aprender. Vamos supor que, por exemplo, o Matheus, que está grande, vou dar um exemplo que eu convivo com ele, né? Eu sei, dá uma crise na rua e as pessoas não sabem, acham que pirraça, acham que o menino está com... Sem limite. Sem limite, até mesmo criança, né? Criança dá uma crise lá. Aí os outros acham, fala assim, já olha pra gente como se fosse de outro planeta. Então, assim, já precisa de ter, sabe? As pessoas conhecerem mais, mesmo não tendo alguém diagnosticado na família. A pessoa fala assim, não tem ninguém. Então, a pessoa não interessa muito sobre o tema. Mas, quando se sente na pele, as pessoas procuram. Sabe? É empatia. É empatia, verdade. Agora, a Renata falou agora de crises, né? Que as pessoas podem ter crises na rua. Doutor, quais são os níveis de acometimento? Quando a gente fala a palavra autismo ou autista, o senso comum pensa muito no caso grave, muito grave. Essa classificação de agudo ou de grave, ela não tem sido usada mais. Hoje a gente fala sobre o grau de dependência da pessoa, o grau em que a pessoa precisa ser conduzida. Então, a gente usa a palavra nível. Então, há um nível 1 de suporte, que é o que exige menos suporte da família e do outro. O nível 2, que exige um pouco mais de suporte. Me parece que quando você fala de seu filho, ele já terminou o ensino médio, ele, apesar de não ter amigos, entre aspas, como você disse, da turma, mas ele tem o grupo dele, né? Então, ele precisa também de certo estímulo diferenciado, né? E tem o nível 3 de suporte, que esse sim é aquele
famoso autista lá de trás que não olhava nos olhos, que é dependente do pai, que parece deficiente mental, né? Parece que esse realmente é o mais dependente. Então, existem graus, né? Existem níveis de dependência desse suporte. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, prestando atenção até mais ou menos os 30 meses de idade, ou seja, muito cedo, já é possível antecipar o diagnóstico de muita gente, da maioria, tá? Por questões de dificuldade de interação com os pais, questões de um modo de brincar mais isolado, de não aceitar a presença de outros colegas, de não fazer trocas, de não gostar muito, não suportar muito às vezes o contato físico. Então, uma criança, né, já pode ser, né, diagnosticada precocemente. E esse diagnóstico precoce, ele vai trazer um tratamento, uma intervenção precoce também, que vai facilitar e aparelhar essa criança e a família para poder elevar os estímulos para essa criança, para que ela possa adquirir mais e mais capacidades. É importante que esse diagnóstico seja feito até para garantir também os direitos. Hoje na escola, por exemplo, é necessário ter um laudo médico comprovando, né, que a criança é autista, que ela é neurodivergente, e para assim ela poder ter, né, todo o apoio necessário para ela se desenvolver. Com os adultos, mesma coisa, né, porque hoje a legislação também tem se adaptado a essas demandas da comunidade neurodivergente, né? Então, há direitos que precisam ser garantidos, há como pleitear vários tipos de benefício, então é preciso ter esse diagnóstico. Isso. Então, isso é importante para que haja uma diferenciação na atenção, uma diferenciação nos resultados para maiores aquisições, né? E exercitar o direito também ao acesso. Então, eu tenho recebido no consultório com muita frequência, cada dia mais aumentada, de famílias que comparecem e precisam de uma declaração, de um atestado médico para levar para a escola. Então, a gente coloca já nesse atestado, né? A gente coloca o nível de dependência, e coloca os direitos com as leis para a escola seguir e fazer aquele preparo, né, de um programa, né, individualizado. Vamos saber o que a população e o que os nossos espectadores e ouvintes têm falado a respeito do nosso assunto, do nosso tema? Nós perguntamos para ele o que você acha que a sociedade está preparada para acolher as pessoas com autismo? Vai jogar aqui na tela? 99412-2179. Já tem o Sérgio, olha aí. Aqui a gente tem o Sérgio falando o seguinte, que a inclusão do autismo na sociedade não deve ser desafio apenas para as pessoas que vivem essa realidade, mas sim um compromisso coletivo. Promover mais ambientes acessíveis, respeitar as diferenças, fortalecer a rede de apoio, são atitudes que contribuem para um mundo mais humano e acolhedor. Quer comentar, Renata, a respeito desse assunto? Né? O Sérgio está certo, né? É preciso ter, na sociedade em geral, não só para quem convive com essa área, mas precisa de ter isso mesmo, está certíssimo. Assim. Eu quero comentar por quê. Por uma coisa não só desses aspectos humanísticos, que é óbvio, né? São aspectos óbvios, mas por uma coisa muito interessante que as pessoas têm observado. O pessoal pergunta assim, doutor Cláudio, tem aumentado o número de autistas? Tem mais gente autista no mundo? Né? E realmente as pesquisas mostram que isso nos Estados Unidos, a percentagem da população que é identificada, que é diagnosticada com autismo, tem aumentado muito. Ano de 2024, era, lá nos Estados Unidos, uma criança a cada 42 crianças eram diagnosticadas já como autistas, né, pertencentes ao espectro. Este ano, agora em março, já saiu uma estatística nova. Uma criança a cada 31 crianças em torno dos 8 anos de idade já está sendo diagnosticada com transtorno do espectro autista. Isso dá 3,8% da população. Aqui no Brasil, a estatística é menor ainda. Tá? Aqui no Brasil está em torno de 2,8%, por aí.
né? Agora, o censo também mostrou uma realidade, né, da comunidade autista que é imprescindível para que as políticas públicas sejam implementadas, né, Renata? Sim, o doutor falou uma coisa interessante aí, muito importante, né, sobre o diagnóstico e está aumentando, né? Eu estava pensando aqui, doutor, que se não seria, por exemplo, antigamente não tinha diagnóstico, né, que agora, tanto que muita gente está tendo diagnóstico tardio, e aí seria, que geralmente o autismo vem hereditário ou genético, né, que eu já vi sobre esse assunto. Isso. E aí, as famílias que não foram ainda, vamos supor, eu fui diagnosticada tardiamente, há 2 anos atrás. Então, observando meu filho, né? E aí outras pessoas que ainda não foram diagnosticadas, a tendência delas é ter um filho autista, ter né, doutor? Por isso que, às vezes, ou então a genética da pessoa que a pessoa tem, que pode ser um autista. Mas, assim, é por isso que eu estava pensando nisso que o senhor falou aí agora, que às vezes por isso que está aumentando a quantidade de autistas e outras deficiências. Mais informação, procurar ajuda, informação, vai tentar o diagnóstico, o índice vai investigar. de herdabilidade varia de 60% até 90%. Quer dizer, uma carga genética muito forte. Além de outras doenças que não são doenças chamadas puramente um transtorno do espectro autista, mas são doenças metabólicas e genéticas que têm sintomas autísticos, tá? Então, esses diagnósticos podem ser feitos muito precocemente, já podem ser feitos, às vezes, quase quando a criança nasce, a partir de exames de laboratório, teste do pezinho e outros, que não vão fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas vão poder colocar a família em atenção para que alguns sintomas já sejam percebidos nesta área do convívio com outros, da sociabilização, assim por diante. É a comorbidade, né? É a comorbidade, tá? Então, o transtorno do espectro autista, ele cursa também com outras comorbidades, outras doenças, né? Então, a pessoa com transtorno do espectro autista pode ter, por exemplo, muito comum, transtorno de déficit de atenção, né? O famoso TDAH. Pode ter transtorno bipolar e pode ter outros transtornos psiquiátricos. Então, vejam como que é importante esse mapeamento, né? Então, é uma questão de saúde pública a gente prestar atenção, fazer diagnóstico precoce, ver a educabilidade de cada um, para que mais e mais pessoas sejam incluídas, não só no aspecto afetivo, no aspecto de inclusão afetiva que toca nossos corações, mas também no aspecto social, que são pessoas que podem contribuir para a sociedade. Com certeza. A gente já vê atualmente filmes, né, que tem pessoas que têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista e que são bem-sucedidos na profissão, colaboram com a ciência, inclusive, cientistas, poetas, músicos, atores, atrizes, que estão dentro do espectro, mas que têm capacidades que facilitam para eles estarem contribuindo para o bem social. E nós temos mais interação. Você está participando com a gente, nós vamos ler aqui agora, 99412-2179. Vamos ver o que as... A Lucilene aí, ó, olha só, nossa professora lá de Ribeirão das Neves, a Lucilene está fazendo uma pergunta. O que leva a ter esse diagnóstico de autismo e qual é a saída para ser trabalhada dentro das escolas, que é um tema muito importante. Sim. Bom, eu acabei de dizer, né, que o diagnóstico de autismo, eu não gosto de falar autismo com essa palavra seca, mas de um espectro. Espectro quer dizer um leque de sintomas muito variado, igual o arco-íris tem várias cores e às vezes é difícil distinguir uma da outra. O transtorno do espectro autista é assim, ele é muito amplo. Talvez seja por isso que mais gente está entrando também nesse diagnóstico, tá? Então, primeiro, esse critério diagnóstico. O que leva uma pessoa a ter o autismo? Acabamos de dizer que a carga genética é forte, quando tem algum parente próximo, né, na história familiar, é um sinal de alerta, de atenção, então o aconselhamento familiar do casal é importante. E também tem outras doenças, até mesmo doenças, né, inflamações da infância, doenças muito precoces, podem fazer com que haja o aparecimento desse transtorno.
entre parênteses, aproveitando a deixa, vacinação das crianças, por exemplo, contra encefalite, contra meningite, Isso é contra fundamental, outras doenças, elas estão encurtando, diminuindo o número, pode diminuir o número de autistas, tá bom? Beleza, então nós vamos fazer o seguinte, fiquem com a gente mais um pouquinho no próximo bloco, que a gente volta para encerrar essa nossa tribuna de hoje, né, Adriana? A gente encerra com calma, né? A gente traz participações, Considerações finais. de acordo com a importância que o tema merece, tá, gente? E a gente vai para o intervalo e voltamos em instantes. Voltamos já já. De volta com Tribuna Livre, falando sobre autismo, né? A gente está com uma mesa aqui robusta, já que a gente está aqui com o psiquiatra, psicoterapeuta, professor da pós-graduação em psiquiatria da AF Educação Médica de Belo Horizonte, Cláudio Costa, e também com a diretora social da Associação Conexão Mães Neuroatípicas, Renata Mendes. Exatamente. Bom, nosso programa já está chegando ao fim. Eu queria que vocês dois falassem para a gente umas considerações finais sobre esse tema muito importante que nós debatemos aqui hoje. Tá, eu vou primeiro parabenizar a equipe aqui, ao Léo, né? E a você sobre a nossa conversa, foi muito bem conduzida. Agradeço, né, a TV Horizonte, agradeço também a AF Educação Médica permitir que eu esteja aqui, tá? Então é isso. A consideração final, acho que a conclusão é essa. Vamos ficar mais atentos às crianças, mais atentos à divulgação do tema, mais atentos a essa palavra que surgiu desde o princípio, que é a inclusão, não só a inclusão na escola, mas a inclusão na vida e também nos nossos corações, né? Receber as pessoas, não perder a cabeça por causa disso, não se desesperar. Cada um de nós nesse mundo tem uma missão, pode contribuir, pode ser feliz à própria maneira. Não existe uma receita pronta. Não ficar se baseando na grama do vizinho, Isso. né, professor? Isso. Tem muito isso, né? A gente querer ter a vida do outro, sendo que a gente não passa a valorizar as nossas conquistas, né, Renata? As suas considerações. Primeiro, gente, eu quero agradecer, né, a toda a equipe, né, e ao doutor também, por tirar tantas dúvidas, até minhas dúvidas também, que eu estava tendo aqui no momento. E mandar um abraço para todas as mães atípicas, né, que estão aí nessa jornada, né, da inclusão. Nossa associação tem mais de 400 famílias lá, né, na associação. Então, assim, eu quero dizer para as mães que quando receberem o diagnóstico dos seus filhos, não desistam deles. Eu acho que eu não vou nem chorar aqui, porque senão, né? Eu sou muito emotiva. Mas é difícil, porque é um tema que mexe com o coração. Quando a gente fala de filho, Renata, aí a gente amolece. Esse seu testemunho aqui, ele é muito importante, é o mais importante de tudo. É muito importante, porque, igual, por exemplo, se eu desistisse do meu filho, ele não estaria como ele está hoje. Sim. Então, as pessoas falam assim, nossa, autismo, igual o doutor falou, há vários níveis. Isso. E a pessoa pode mudar esse nível. Ah, meu filho é severo, não sei o que eu posso fazer por ele, mas pode. Claro. Né? Muito por ele. Então, abracem seus filhos, amem seus filhos. Eu falo um recado para a sociedade que respeitem os autistas, as pessoas com PCDs, porque o autismo não é sozinho, ele é vários, né, igual o doutor falou. Então, assim, gente, é isso, sabe? Eu queria deixar isso e que cada autista é único. Ninguém é igual a ninguém e o autista deve estar aonde ele pode estar. Ele pode estar em todos os espaços, né, da sociedade, pode estar na escola, pode estar num parque. É a gente acolher a cada autista, a cada família. E política pública, né, gente? Que eu vou dar um recado também, né? Rapidinho aqui. A gente precisa muito de política pública, de acessibilidade, principalmente em terapias. E é isso, sabe, gente? Eu quero agradecer muito a vocês, né? Muito obrigada por essa oportunidade, viu? E o que a Renata falou,
Você luta pelo seu filho, mas ao mesmo tempo você está lutando por outras pessoas. Por outras, é. Então é isso. Então é muito importante isso e não desistir dos filhos. Né? E não, igual o pessoal falou aqui, não ficar olhando também para a grama do outro, porque a sua grama é diferente do Cada outro menino. um sabe onde o calo aperta. Já muito dizia, obrigada, né? gente, por essa oportunidade. Já dizia o velho Um abraço ditado. para todos, viu? Ô, Renata, minha família e tudo. Receba meu abraço, Muito viu? bem. Eu Obrigada. sou mãe neuroatípica também. Foi muito bom participar com você aqui, muito Obrigada, enriquecedor. doutor. A gente foi se muito junta bom. e a gente sempre fala, doutor, que as mulheres, mães, né, e principalmente nessas condições, uma não larga a mão da outra. Sim. É sempre segurando a mão da outra, porque dessa forma a caminhada é mais suave, né? A caminhada não se torna tão difícil como ela já é. Né? Exatamente, Então, é verdade. mande um abraço também para toda a associação, para todas as mães que integram esse time, que é uma comunidade, gente, totalmente engajada, né? Nas redes sociais. Então, parabéns, né, por esse trabalho também tão maravilhoso de ajudar e de levar essa conscientização. Obrigada. Bom, nós vamos seguindo então o nosso programa, porque chegou aquele momento de você subir na tribuna e enviar a sua reclamação, a sua reivindicação para a gente, tá? Já vai anotando aí o nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Você pode enviar mensagem de texto, áudio, pode enviar vídeo, de preferência na horizontal, tá, gente? Para a gente rodar aqui na televisão, tá? A gente vai correr atrás das autoridades, cobrar, buscar respostas para tentar te ajudar. E a manhã de hoje está sendo um caos para os passageiros de 24 linhas de transporte coletivo de Belo Horizonte. Os motoristas da companhia Coordenadas Unidade Ana Lúcia, na zona leste da capital, fazem paralisação desde o fim da madrugada de hoje. Exatamente. Quem está na TV está vendo as imagens aí, ó. A confusão que foi hoje, essas imagens são da estação São Gabriel, filas e mais filas, tá? Os trabalhadores, segundo o sindicato, estão reivindicando o pagamento do FGTS, que está atrasado, o salário que estão parcelados, melhores condições de trabalho e veículos novos, viu? Essa situação não é de hoje. E para os trabalhadores da Companhia Coordenadas e do Grupo Saritu, que são ali o mesmo grupo, tá? Nós estamos procurando a empresa, viu, Adriana? E não tivemos resposta ainda. Fizemos contato hoje cedo, mas até agora a Companhia Coordenadas não nos respondeu. E em nota, o sindicato que representa as empresas de ônibus, né, diz que a paralisação é ilegal, fere a legislação vigente que busca a normalização do serviço com a mediação do Sindicato dos Trabalhadores e Rodoviários de Belo Horizonte e região e que acompanha também o caso no local. A gente vai seguir acompanhando, inclusive no Rede Notícia daqui a pouquinho você tem outras informações. Exatamente. E o Tribuna Livre vai ficando por aqui, mas você pode conferir este programa e outros programas no nosso YouTube. Vai lá, digita TV Horizonte e também mais informações nos nossos canais na Rádio América, na Rádio Cultura e também lá no Instagram da TV Horizonte. Quem está chegando agora é o André Santos e o Raul Mariano com Rede Notícia, que vai trazer mais detalhes sobre a greve dos servidores municipais da educação de Belo Horizonte e, como a Adriana disse aqui também, sobre essa paralisação que afeta 24 linhas do Sistema Municipal de Belo Horizonte. A gente volta amanhã às 11 horas da manhã e a gente te espera. Até mais. Até mais, gente. Fico te esperando amanhã. Tchau.